Imagina que você tem nas mãos a chave mestra, sabe? Aquela chave capaz de abrir todas as portas de uma prisão gigantesca e garantir a sua liberdade absoluta. Uhum, a solução definitiva. Exato. Mas aí, em vez de usar essa chave para sair, para viver lá fora, a pessoa usa a chave para se trancar numa cela ainda mais funda. Nossa, Uma cela escura, mas super confortável. Porque ela começa a acreditar que a verdadeira liberdade é tipo, não precisar fazer esforço nenhum. é o famoso conforto do cativeiro, né? Exatamente isso. E, para começar, que o dia de quem nos acompanha hoje seja profundamente abençoado por Deus. Amém, que seja mesmo. Porque hoje a nossa missão é ir direto no ponto nevrálgico de uma questão que, assim, dita completamente se a gente vai ter crescimento ou uma estagnação total na vida. Com certeza, é um assunto vital. A gente está mergulhando hoje no capítulo 1 de um livro chamado Graça Transformadora. Um livro fantástico, aliás. Sim, muito. E para quem acompanha de perto aquela literatura que tira a gente da zona de conforto, é importante lembrar que é do mesmo autor daquela obra fortíssima, O Impacto da Santidade. Ah, sim, o impacto da santidade é um divisor de águas. E esse autor, ele não alivia, né? Não alivia mesmo. E logo na largada desse novo material, a gente já toma um choque de realidade. Olha, o que torna a leitura desse primeiro capítulo tão urgente assim é a forma como ele expõe o nosso próprio auto-engano coletivo. O texto levanta um diagnóstico muito fascinante. Ele foi formulado pelo filósofo Dallas Willard. E o Willard, ele observou um fenômeno bem peculiar no cristianismo contemporâneo. E qual foi a conclusão dele? Ele diz, basicamente, que hoje em dia a gente não é apenas salvo pela graça, nós fomos paralisados por ela. Caramba! Paralisados? Sim. E o teólogo J.I. Packer corrobora muito essa visão, sabe? Ele aponta que as maiores deficiências teológicas do nosso tempo, aquela fraqueza, a falta de maturidade, a ausência de um impacto real na sociedade, isso não nasce de uma falta de esforço puro e simples. Não é só preguiça, então. Não, de jeito nenhum. Nasce de uma profunda e sistêmica incompreensão do que a graça de fato significa. Aquele conceito maravilhoso de favor imerecido foi meio que desidratado, né? Virou outra coisa. Exato. Se transformou num sedativo moral. Um sedativo moral. Cara, isso é muito contra-intuitivo. Paralisados pela própria cura. Mas assim, no fundo faz um sentido prático meio assustador. Faz, não faz? Muito. Eu fiquei pensando aqui numa dinâmica mecânica para ilustrar isso para quem está ouvindo. É como se entregassem na mão de um motorista o carro com o motor mais potente do universo. Uhum. O melhor motor possível. Isso! E esse motor é a graça. Ele tem uma capacidade projetada para levar quem está no volante a lugares inimagináveis, né? De resiliência, de propósito. Com certeza. O problema todo é que o manual de instruções foi trocado. Ah, o manual errado destrói qualquer máquina. Destrói. A potência imensa está ali, disponível, mas por causa de um entendimento completamente invertido das coisas, o motorista engata a marcha ré e afunda o pé no acelerador. Nossa, e com toda a confiança do mundo, né? Achando que tá certo. Sim, ele jura que está indo para frente. O motor não está falhando, o veículo não quebrou, mas aquela instrução corrompida transforma a potência numa força de retrocesso, joga a pessoa direto para um abismo de apatia. É uma analogia perfeita. Porque se a instrução é corrompida, a potência se torna não só inútil, ela vira algo perigoso. Muito perigoso. E o livro fundamenta essa mecânica olhando para um caso de sucesso real lá na igreja primitiva. Na carta de Paulo aos Colossenses, logo no primeiro capítulo a gente vê o cenário exato e oposto ao desse motorista na marcha ré. O que acontecia lá? Paulo relata uma frutificação, assim, assustadora naquela comunidade. Tinha muito amor, tinha fé, uma expansão contínua, e o apóstolo demarca o exato ponto de virada disso tudo. O momento em que a chave virou para eles. Isso. Ele atesta que o evangelho começou a produzir esse fruto desde o dia em que eles, e aqui eu destaco as palavras dele, ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Peraí. Deixa eu te interromper um segundo, porque tem um detalhe aí que me causa um certo ruído. Pode falar. É que, normalmente, o nosso senso comum dita que a graça é um pacote que a gente simplesmente recebe de braços cruzados, sabe? Uhum, uma coisa mágica.
quase como um raio místico. Cai do céu, atinge a pessoa e, puf, resolve tudo num piscar de olhos, sem esforço nenhum. É o que muita gente acha, sim. Mas olhando para essa carta aos Colossenses, o resultado prático, que é o fruto crescendo, está diretamente atrelado a um processo cognitivo e intelectual mesmo. Eles precisaram entender. Precisaram entender, e precisaram porque a graça verdadeira, ela é profundamente contracultural, sabe? Como assim? É que a nossa natureza humana tende a pender sempre para dois extremos. Ou a gente cai no legalismo. Onde a gente tenta comprar a aprovação de Deus com as nossas próprias regrinhas, né? Exatamente, com muito esforço e suor. Ou a gente cai no extremo oposto, que é a libertinagem. Onde a pessoa simplesmente não quer regra nenhuma. Só quer fazer o que dá na telha. Isso. E a graça real, ela não se encaixa em nenhum desses dois atalhos. Por isso que o texto bíblico lá de Colossenses faz questão de registrar que eles aprenderam essa graça com Epáfras. Ah, teve um professor ali. Teve instrução, teve catequese. Uma explicação de fundamentos mesmo. Entender a graça não é um processo passivo, de sentar e esperar. Exige mestres fiéis, exige a disposição de sentar para aprender. De ter as próprias convicções antigas confrontadas, né? Com certeza. E se o entendimento genuíno e fiel produz essa fé inabalável e os frutos, o oposto também segue uma lógica matemática. Ou seja, o ensino genérico e raso produz o quê? O engate da marcha ré. Exatamente. O desastre. E acho que é bem aí que a gente chega na parte mais indigesta dessa nossa análise. Porque a gente precisa falar sobre essas deturpações violentas que o material denuncia. É o ponto crítico do livro. Sim. E tem uma citação lá, extraída do livro Kryptonita, do John Beaver, que, olha, me deixou pensando por horas. O Bevere é muito cirúrgico nisso. Muito. Ele vai direto na jugular de um dos maiores jargões modernos. Ele bate de frente com aquela frase que é super popular hoje, sabe? Aquela que diz, os cristãos são apenas pecadores perdoados. É, o pessoal adora repetir isso. Demais. E ele chama isso de heresia pura. Ele argumenta que adotar essa identidade de apenas um pecador perdoado não só diminui drasticamente o poder da cruz, mas mantém as pessoas cativas à mesma velha corrupção. E a distinção que o Bevere traça nesse ponto é simplesmente vital para a gente separar o que é verdade do que é fraude. Como ele divide isso? Ele divide o cenário entre o que ele chama de graça permissiva e a autêntica graça habilitadora. Graça permissiva? Isso. A graça permissiva é o produto mais vendido hoje no mercado religioso, digamos assim. Ela age como se fosse um cobertor de lã bem confortável, sabe? Cobre tudo. Exato. A pessoa comete erros, cede às pressões morais da sociedade toda hora, e essa falsa graça vem e simplesmente cobre tudo no final do dia. Fica sussurrando no ouvido que ninguém é perfeito. Isso, ninguém é perfeito, Deus entende. Ela remove completamente a necessidade de uma mudança estrutural na vida da pessoa. Entendi. E a graça habilitadora? Por outro lado, a verdadeira graça bíblica é a habilitadora. Ela não serve para esconder a pessoa do próprio pecado. Ela é uma força ativa, uma força transformadora que capacita mesmo o ser humano a dizer um não para o pecado. Dá força para fugir da velha natureza. Exato, capacita a construir um novo padrão de vida. Mas olha só, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Vai lá, manda. Tentando analisar isso pela perspectiva de quem acaba tropeçando nessa armadilha, né? Uhum. Se a gente for olhar friamente para o texto do Novo Testamento, tem um volume gigantesco de passagens afirmando que a época da lei mosaica acabou. Sim, as cartas de Paulo falam muito disso. Pois é, a mensagem repetida é que a gente não é mais justificado por seguir aqueles rituais rigorosos, aquelas regras estritas. Correto. Então, se esse peso moral todo da lei foi removido, não é até certo ponto compreensível que alguém assuma que estar livre da lei significa estar livre de qualquer freio ou regra? É um pulo lógico bem fácil de dar, realmente. Imagina no século I, o pessoal que tinha acabado de sair de um sistema religioso lotado de proibições. Essa lógica da libertinagem devia fazer muito sentido para eles. Como é que o argumento cristão original desarmava essa bomba? Olha, essa confusão que você descreveu, ela não é só teórica, tá? Foi a crise exata que quase destruiu a igreja primitiva. Sério? Sim.
foi muito instigada por uma corrente filosófica que a gente conhece como gnosticismo. Ah, o gnosticismo, já ouvi falar. A mente grega daquela época, ela operava com uma separação radical das coisas. Eles acreditavam que o domínio do espírito era puro, inerentemente bom, e que a matéria, o nosso corpo físico, era inerentemente mal e, no fundo, irrelevante. Tipo, o que acontece no corpo não afeta o espírito. Exatamente isso. Então, quando pessoas com essa mentalidade entraram no cristianismo, a teologia delas sofreu uma mutação muito bizarra. Deu um curto-circuito. Deu. A lógica gnóstica dizia mais ou menos assim: se a graça já salvou o meu espírito está intacto e perfeito. Certo. Portanto, o que eu faço com o meu corpo físico, seja a imoralidade sexual mais extrema possível, ganância, vícios, isso simplesmente não importa. Nossa. Porque a carne já está perdida de qualquer forma, né? E não tem como manchar o espírito. Eles levantaram um muro enorme, separando o estado espiritual da conduta moral diária. Caramba! Então, é exatamente isso que explica aquela advertência duríssima que tem lá no livro do Apocalipse contra os nicolaítas. Exato. É a mesma raiz. O material aqui levanta uma explicação do Hernandes Dias Lopes sobre quem eram essas pessoas. E a lógica que eles seguiam era de dar medo. Assustadora. Os nicolaítas, eles não estavam só tolerando o erro, sabe? Eles transformaram o erro em doutrina oficial. Eles institucionalizaram o pecado. Eles ensinavam que a liberdade em Cristo significava literalmente um passe livre para o pecado. É como se eles pensassem, se a graça de Deus superabunda onde o pecado abunda... Vamos pecar mais ainda. Isso. Vamos pecar o máximo possível para forçar a graça a se manifestar com ainda mais força. É de uma perversão intelectual impressionante, né? É o ápice do cinismo espiritual. E a gente vê as marcas desse embate também lá na carta de Judas, por exemplo. O que ele diz lá? Judas alerta super forte sobre indivíduos que estavam entrando no meio do povo e transformando a graça numa licença descarada para a libertinagem. O mesmo problema. O mesmíssimo. E para desmontar essa bomba relógio, a igreja sempre precisou focar na mecânica real de como a liberdade funciona. Explicar o que é a liberdade de verdade. Exato. Tem um teólogo, o Thomas C. Oden, que ele traz uma definição que resolve o enigma todo. Ele diz que o estudo da graça é o estudo da capacitação da liberdade. Capacitação da liberdade. A chave de tudo está no sentido direcional da preposição, sabe? Não é a liberdade para mergulhar na escravidão dos próprios desejos. Entendi. É a liberdade de sair da escravidão do pecado. Quando a verdadeira graça opera na vida de alguém, ela devolve para o indivíduo a capacidade real de dizer não. Dizer não para paixões que antes dominavam a pessoa completamente. Isso, paixões que exerciam controle absoluto sobre a vontade dele. O gnosticismo tentou anestesiar esse imperativo moral do evangelho. Tirar a responsabilidade. Mas o Russell Shedd arremata isso brilhantemente. Ele diz que qualquer versão de graça que não venha acompanhada de um compromisso radical com a transformação da realidade interior da pessoa, simplesmente não é bíblica. Ponto. Cara, fica muito claro que o que se vende hoje por aí como sendo uma nova onda de revelação, né, aquela coisa sobre amor e aceitação incondicional. A gente vê muito isso. É, na verdade, poeira muito antiga varrida para debaixo de um tapete novo. Perfeito. É isso mesmo. É o velho pensamento gnóstico maquiado para a era digital. E o que me fascina e ao mesmo tempo me preocupa muito é como essa dinâmica acontece na prática hoje. Como ela se infiltra. É porque se a gente lê as advertências de Pedro ou as cartas do apóstolo Paulo para Timóteo e para Tito, o perigo nunca é um exército externo arrombando as portas da igreja. Nunca. O inimigo não está lá do lado de fora com espadas e escudos. Exato. A maior ameaça contra a integridade dessa verdade é completamente silenciosa e é interna. Pedro usa explicitamente a expressão entre vós. Entre vós. A ameaça surge de figuras que estão ali
usando o mesmo vocabulário que a gente usa, cantando as mesmas músicas, frequentando os mesmos círculos. Pessoas da própria comunidade. Sim, mas operam como cavalo de Troia, sabe? Eles introduzem de forma bem sorrateira esses ensinos permissivos que vão destruindo aos poucos a eficácia da fé de quem ouve. Tem um termo no texto original que ilustra isso de uma forma tão genial. Quando Paulo escreve aos Gálatas, e ele está indignado porque eles estavam abraçando o ensino distorcido... Ele estava furioso nessa carta. Muito. Ele usa a palavra grega metastrefo para descrever o que aquelas pessoas estavam fazendo com o evangelho autêntico. Metastrefo. Isso. E se a gente olha para a etimologia dessa palavra, ela traz uma imagem bem vívida, que é a de pegar alguma coisa e virar do avesso. Virar do avesso. É tipo assim, imagina pegar uma luva daquelas grossas de proteção de operário. Tô imaginando. A luva, depois de virada do avesso, ela continua sendo feita do mesmo material. O tecido tá lá. Os fios são os mesmos, o volume de tecido não mudou nada. Mas por estar do avesso, o formato não encaixa mais na mão direito. Perde a funcionalidade. Total. A função primordial de proteger foi completamente invertida. E aquilo que deveria proteger e aquecer agora só atrapalha os movimentos da mão. Nossa, essa ilustração da luva do avesso, ela diagnostica com uma precisão cirúrgica o que a gente pode chamar de evangelho transgênico de hoje. Evangelho transgênico é um ótimo termo. Pois é. Porque o que esses falsos mestres fazem não é negar Jesus ou negar a Bíblia abertamente. Se fizessem isso, todo mundo ia perceber na hora. Lógico, não funcionaria. Então, o que eles fazem? Eles pegam a estrutura original, pegam palavras como graça, amor. O tecido da luva. Exato. E eles injetam lá no núcleo desse ensino o código genético do individualismo e da permissividade dessa nossa cultura secular. E aí viram a luva do avesso. O resultado é um ensino milimetricamente projetado para nunca confrontar o ego humano. Eles adaptam a graça ao relaxamento ético e moral contemporâneo só para garantir curtidas, né? Aplausos, relevância social. E com isso eles esvaziam todo o poder de transformação genuína do caráter. Todo o poder vai embora. E aqui a coisa fica muito urgente para quem acompanha a gente. Muito. Porque a gente vive num mundo onde a gente é bombardeado todo dia por vídeos curtos de teologia mastigada, né? Rios de 1 minuto ditando teologia. Aquelas citações fora de contexto, palestras motivacionais totalmente disfarçadas de pregação. Sim, acontece o tempo todo. Como é que alguém consegue discernir isso hoje? Como que a pessoa se vacina contra esse vírus do metastrefo quando ele vem tão bem embalado em palavras bonitas e de gente carismática? Olha, o remédio, segundo a análise proposta pelo livro, é uma mudança estrutural, sabe? Na forma como a gente consome as escrituras. Mudança na leitura. Isso. O conceito central que serve como vacina é o que eles chamam de macrovisão bíblica. Macrovisão, olhar o todo. Exato. Porque o que o livro combate ferozmente é a letal teologia de uma página só, ou a versão moderna, que é ainda pior, que é a teologia de um versículo só. Nossa, essa é a mais comum nas redes sociais. É o mal do século. O erro acontece quando pessoas, muitas vezes até com boas intenções, sabe? Mas sem bagagem teológica nenhuma, elas recortam um fragmento isolado da Bíblia, Tiram totalmente do contexto. retiram de todo o contexto literário, histórico, temático e constroem um império de heresias permissivas em cima daquela única frase que ficou isolada. Olha, isso me lembra o exemplo mais brilhante possível para evidenciar esse perigo, que é o embate entre Jesus e Satanás lá no deserto da Judéia. Ah, perfeito. É a melhor ilustração. É magistral, porque quando você observa a tentação, Satanás tenta induzir Jesus ao erro e à inconsequência. Mas ele não aparece sugerindo um crime óbvio, tipo, vai lá e rouba alguém. Não, ele é sofisticado. Muito. Ele usa teologia. Ele recita a Bíblia para Jesus. E recita certinho. Satanás cita o Salmo 91, de cor e salteado. Ele pega uma promessa real que está lá, de proteção divina, ele recorta e diz essencialmente o seguinte: olha, pula desse precipício, porque a Bíblia diz que os anjos vão te segurar para você não se machucar. Ele pega um texto sagrado para justificar o suicídio ou a presunção. Ele isola um conceito para justificar uma atitude presunçosa e testar Deus. E isso é a teologia do versículo isolado no seu grau máximo de sofisticação
destrutiva. E como Jesus desarmou isso? A resposta de Jesus, ela institui o que a gente pode chamar de padrão ouro da macrovisão bíblica. O que ele respondeu? Ele não desmente o Salmo 91. Ele não diz, esse salmo tá errado. Não. Ele responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. Ele adiciona a camada que faltava. Ele insere o versículo isolado de volta na sinfonia completa da revelação, sabe? O teólogo puritano Richard Sibbes resumia esse princípio de uma forma muito bela. Ele dizia que a verdade de Deus sempre concorda consigo mesma. Que frase fantástica. A verdade sempre concorda consigo mesma. Então, pensa assim. Se a sua interpretação de um texto sobre a graça te força a engavetar ou a ignorar solenemente centenas de outros versículos sobre santidade, disciplina, justiça, tem alguma coisa muito errada. a sua interpretação não apenas é fraca, ela é perigosa. E se a gente negligencia essa macrovisão, o resultado inevitável é a criação de uma autêntica teologia Frankenstein. Teologia Frankenstein, adorei o termo. O que é, né? O que acontece lá no laboratório de horror. Você junta partes de origens diferentes, você tenta costurar à força ideias que não pertencem umas às outras. Uhum. E o que ganha vida ali não é um humano de verdade. É uma aberração totalmente desproporcional. É um monstro. Então, quando a gente pega a grandeza maravilhosa da doutrina da graça, mas aí a gente vai lá e corta fora a justiça de Deus. A gente amputa o juízo e a retidão. Ignora tudo isso. E aí pega o que sobrou e costura com o conceito secular de, terapia de autoestima. É o que mais acontece. O resultado é um Frankenstein espiritual, um negócio que não consegue nem caminhar em linha reta. O autor Tony Cook ele emite um alerta muito sóbrio sobre isso, lembrando a gente que a graça não opera de forma autônoma. Ela não é isolada. Não é um atributo solitário. Ela trabalha em profunda e perfeita harmonia com tudo que Deus é e com todas as outras verdades que estão reveladas ali no Novo Testamento. E é exatamente por isso que essa visão fragmentada faz tanto estrago. Faz sentido. E para a gente conseguir olhar de cima e fugir dessa costura doutrinária mal feita do Frankenstein, o capítulo argumenta que a gente precisa, imperativamente mapear a linha do tempo do lidar de Deus com a humanidade. Olhar a história como um todo. Isso, porque é impossível entender o propósito final da graça sem você compreender a evolução cronológica que veio antes dela. Tem um caminho, né? E o autor apresenta 3 grandes períodos, 3 eras que organizam bem fácil essa macrovisão pra gente. O que faz todo sentido, porque não dá pra você entrar numa sala de cinema aos 45 minutos do segundo tempo do filme E achar que entendeu tudo. sem opinar sobre a motivação profunda do personagem principal, sem ver a origem do trauma dele, os conflitos que moldaram a trama desde o começo. Qualquer tentativa de entender o final vai ser superficial e vai estar errada. É bem por aí. Como é que essa Leba o Tempo está estruturada para a gente não pular o começo do filme e entender direito a graça? Vamos lá. A narrativa começa pelo primeiro bloco vital, que é o período de Adão até Moisés. A fase inicial de tudo. A gente pode chamar essa era de o período antes da lei escrita. O fundamento disso está lá no capítulo 5 da Carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo explica de fato a origem do caos. A queda. Isso. O pecado se infiltrou na experiência humana através da queda, e a consequência imediata foi que a morte começou a reinar de forma absoluta. E o que é muito crucial de se entender aqui é como o mecanismo do pecado já era devastador, mesmo no silêncio total de uma legislação formal, sabe? Não tinha placa de proibido ainda. Não tinha. Mas a morte física, a espiritual, a morte relacional, tudo isso já operava como uma peste invisível, dizimando a população, muito antes do dedo de Deus escrever uma única regrinha em tábuas de pedra lá no Monte Sinai. É como se a doença já estivesse no sangue do paciente, devorando a imunidade, causando falência múltipla de órgãos. Exatamente. Muito antes de existir o conhecimento médico formal para classificar o nome da moléstia e anotar os sintomas oficiais no livro de medicina. A falta do diagnóstico oficial não anulava os efeitos da doença. O estrago estava sendo feito e não dependia da lei escrita. Perfeito. E aí a gente avança para o segundo bloco dessa linha do tempo. Que é qual? É o período que vai de Moisés até Jesus. Esse é o tempo da lei propriamente dito. É o tempo da lei. E olha,
A lei mosaica, ela não foi inserida na linha do tempo para atuar como a cura definitiva ou como um antídoto final. Não. Não. Ela entrou no sistema como uma lupa gigantesca, sabe? Um diagnóstico inegável do problema. Para mostrar o tamanho do buraco. Exato. A função da lei não era transformar o interior das pessoas, mas manifestar e expor a força aterradora e intratável do pecado humano. E como ela fazia isso? Ao exigir um padrão de santidade que era simplesmente impossível para a força humana corrompida, ela acabou encerrando a humanidade inteira sobre uma condenação irrefutável. Não tinha como escapar. Todo mundo reprovado. Todo mundo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, de novo, usa um termo jurídico e pedagógico interessantíssimo para a lei. Ele chama a lei de tutor ou aio. Como se fosse um professor bem rígido. A gente não dava conta sozinho. A lei existiu para nos empurrar na direção do Cristo. A imagem que me vem à mente, ouvindo isso, é que a lei é aquele raio-x, brutalmente nítido, de altíssima definição, que o médico coloca contra a luz. E aponta o problema. Ele aponta para suas costelas e diz, olha, aqui está o tumor massivo. E você não tem como operar isso sozinho usando uma faquinha de cozinha em casa. Jeito nenhum. O raio-x te mostra que você precisa de um cirurgião. A lei tira da gente qualquer traço de arrogância. Aquela ilusão de que a gente pode alcançar a justiça só com o nosso bom comportamento diário. O bom comportamento não resolve o tumor. E é exatamente nesse ponto de desespero total que o terceiro período da linha do tempo faz sentido, né? Perfeitamente, porque aí a gente chega na transição para o terceiro período, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Que é o tempo da graça. O momento em que a gente vive hoje. Exatamente, o nosso tempo atual. E a graça, ela irrompe na linha do tempo não como um raio-x que só acusa o problema. Ela entra como a intervenção cirúrgica divina. O cirurgião chegou. O cirurgião chegou e assumiu o controle. O apóstolo Paulo resume isso muito bem escrevendo a Tito, onde ele mostra, digamos, as duas mãos operacionais da graça. Quais são essas duas mãos? Com uma mão, a graça traz a salvação, né? Ela remove a culpa legal, o peso da lei e justifica o homem caído perante Deus. Limpa a ficha. A parte que todo mundo ama. Sim, mas tem a outra mão. Com a outra mão, essa mesmíssima graça inicia um processo intenso de educação e de treinamento na nossa alma. É a tal da graça habilitadora que a gente falou. Ela mesma. Ela nos ensina ativamente a renunciar à impiedade, a cortar os laços com os desejos ruins desse mundo falido. A não ser mais refém das paixões? Isso! E nos instrui a viver, a partir de hoje, uma vida sóbria, justa e piedosa, mesmo no meio dessa confusão toda atual, enquanto a gente aguarda o desfecho da redenção final da história humana. Olha, o contraste final que o apóstolo João traça lá no capítulo 1, versículo 17 do seu evangelho, ele amarra isso tudo de uma forma indestrutível. O que ele diz lá? Ele diz que a lei foi dada por Moisés, e como a gente viu, ela revelou a nossa doença terminal, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. É lindo isso. É de uma genialidade divina, porque Deus não relaxou o padrão ético altíssimo que a lei exigia só para acomodar a nossa fraqueza. Ele não baixou a régua pra gente. Não baixou a régua. Ao invés disso, ele inseriu a graça dentro de nós como uma capacidade orgânica, espiritual, de alcançar aquele padrão elevado e superá-lo. Mas sempre pela força dele, nunca nossa, né? Exato, pela força dele. E, chegando à conclusão de todo esse raciocínio longo e profundo que a gente desenvolveu hoje em cima desse capítulo, a verdadeira compreensão de tudo isso é que a graça nunca, jamais é uma força que enfraquece o nosso senso de responsabilidade humana diante de Deus. é muito pelo contrário. Pelo contrário. Nas palavras do autor Tony Cook, que a gente citou, a graça é o próprio DNA de Deus implantado no nosso coração restaurado. DNA divino. Ela é a energia criadora
e divina, operando ali direto nas engrenagens do nosso ser e habilitando o ser humano não apenas a sobreviver pacificamente numa trégua covarde com as suas falhas, mas habilitando a conquistar a vitória sobre a corrupção diária e a frutificar de um jeito que espanta qualquer um que observe de fora. Ela nos protege justamente daquela paralisia que a gente falou lá no comecinho. Exato. Fecha o ciclo perfeito. É profundamente confrontador, né? E tudo isso me leva a propor uma reflexão final para quem acompanha a gente, algo para deixar ecoando e inquietando a mente de quem está ouvindo a gente agora. É sempre bom sair com uma pergunta na cabeça. Com certeza. Pensa só, se a verdadeira graça exposta na Bíblia passa bem longe de ser uma desculpa esfarrapada e confortável para letargia ou para imoralidade, e se ela atua, na verdade, como essa imensa capacitadora da nossa liberdade, que tipo de criptonita nós estamos secretamente tolerando nas nossas próprias rotinas? Boa pergunta. Nas nossas decisões diárias, né? Que coisas a gente está permitindo sobre aquela mentira perigosa de que, no fim das contas, estamos todos debaixo da graça mesmo? Olha, é preciso muita honestidade e autoexame para conseguir olhar para a própria vida e perceber isso. Muita coragem. Para ver se a gente está usando o motor cósmico da graça para avançar em direção à maturidade ou se a gente está insistindo em meter a marcha ré rumo ao abismo. Fica o questionamento no ar para cada um. E que a honestidade de responder essa provocação hoje seja o princípio de uma nova postura, sabe? Mais firme, mais fundamentada e comprometida mesmo com a intenção original daquele que nos concedeu uma salvação tão grande. Esse é o peso de retornar às escrituras sem aqueles filtros culturais que a gente acostumou a usar. Sem atalhos e sem maquiagem. Sem maquiagem. E a maravilha de estudar um material tão robusto como esse é que a nossa conversa está bem longe do fim. Com certeza, tem muito pano para manga ainda. Muito. Então, com muita empolgação, eu aviso desde já que teremos um novo episódio explorando a continuação desse mesmo livro, para a gente mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos incríveis. Conceitos que arrancam a gente do conforto para nos aproximar da verdade central, né? Isso aí. Então não percam a próxima etapa dessa nossa jornada. Deus abençoe todos os ouvintes.